Hoje nós estamos aqui lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao 15. Aqueles que ouvem a palavra de Deus com coração bom e aberto darão bons frutos a Deus. É muito importante a gente ouvir a palavra de Deus e abrir o nosso coração para a palavra de Deus. E hoje o Evangelho de hoje vem dizer isso, né? Havia se reunido a grande multidão, eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. E ele contou essa parábola. Saiu um semeador a semear. A semente caiu no meio do caminho, foi pisada, as aves do céu comeram, e a outra caiu. Primeiro ponto, as aves do céu comeram. E a outra caiu em um solo pedregoso, tendo sido secou por falta de umidade. A outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinheiros, sufocaram. A outra, porém, caiu em uma terra boa, onde tenha crescido e produziu bons frutos, 100 por um. Dito disso, produziu um fruto 100 por um. Dito isso, Jesus acrescentou, alternando a voz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Gente, muito importante, quando a palavra de Deus é colocada, ter ouvido para ouvir. A gente tem de ouvir a palavra de Deus. Quando nós fechamos o ouvido da palavra de Deus, nós fechamos a nossa vida, o nosso coração. Quem tem um coração bom, abre o coração para ouvir a palavra e da palavra entrar, para praticar a palavra de Deus. Aí Jesus começa a dizer o significado dessa parábola. Ele respondeu, concedido, os discípulos perguntaram, qual o significado dessa parábola? Jesus respondeu, a vós é concedido conhecer o mistério do Reino de Deus, mas outros não. E falava em forma de parábolas, de forma que vendo não vejo, ouvindo não entendo, ouvindo e não entenda. O que significa essa palavra? A semente é a palavra de Deus, que Deus coloca em todos os corações. À beira do caminho são aqueles que ouvem, depois vem o demônio e tira a palavra de Deus do coração, para que eles não creem e não salvam. Primeira coisa. O primeiro solo que ali as árvores tiraram, ali é o demônio que tenta tirar de nós a palavra de Deus. Gente, quando tu for ouvir a palavra de Deus, presta atenção à palavra de Deus. Não se desconcentre. Aqueles que se concentram na palavra de Deus, aqueles que prestam atenção, a palavra de Deus entra no seu coração. Porque o demônio tenta, para estar lá na palavra, no próprio catecismo da igreja, o inimigo de Deus usa a distração para nós tirarmos a nossa abertura de coração à palavra de Deus. Uma pessoa distraída não presta atenção à palavra de Deus. Para prestar atenção, se ela estiver ouvindo a palavra de Deus, mas ela estiver distraída, pode perguntar quando terminar, ela não sabe de nada, porque ela não focou, não prestou atenção. E o inimigo de Deus, ele faz de tudo para tirar de nós a palavra de Deus. Para quê? Para que nós não acreditemos na palavra de Deus. Para que nós não creiamos na palavra de Deus. E o inimigo de Deus, ele faz de tudo para nós tirarmos o que mais importa na nossa vida. Que através da palavra de Deus nos alimenta. Diz o catecismo da Igreja Católica que a palavra de Deus também é um dos alimentos cotidianos que nós temos de ter na nossa vida. Um dos alimentos cotidianos para a nossa alma. Aí diz aqui mais... Aquele que recebe o solo pedregoso são aqueles que ouvem a palavra de Deus, acolhem com alegria, mas não tem raiz, porque crê até certo tempo e na hora da aprovação abandona. Presta atenção. Tem muita gente que vive uma fé de oba-oba. Quando começa a se converter, aquela empolgação, aquele amor. Mas se quando vem a dificuldade, abandona. Por quê? Porque não está enraizado. Enraizado na palavra de Deus. Nos momentos mais difíceis de provação na tua vida, aí tu tem que se alimentar da palavra de Deus. E Jesus nos promete que nós vamos passar por provação, por dificuldade. E ele permite para quê? A palavra de Deus diz o que no livro de Eclesiastes? Quando tu entrar no reino de Deus, prepare. Prepare para passar por provações. E essas provações, Deus permite por quê? Para o nosso crescimento, disso o próprio São João da Cruz. Que Deus permite as provações para o nosso crescimento, tirar proveito espiritualmente. Aí muitos abandonam por quê? Porque falta o amor às coisas de Deus. Aí diz aqui no versículo 14, é aquele que caiu entre os espinhos, são prosseguidos no caminho, mas são sufocados pelos cuidados da riqueza, dos prazeres da vida, assim seus frutos não amadurecem. São aquelas que caem na tentação, pelos prazeres da vida. Quando tu entrar no caminho de Deus, se prepare para as provações, para as tentações. Aí quando você começa, diz a palavra de Deus, você não pode ter dois senhores. Quando você começa a ter dois senhores, um vai sufocando o outro. E muitas vezes vai sufocando Jesus em nosso meio. E até nos abandonar. Os prazeres da vida são gostosos. O pecado é gostoso.
É muito bom pecar. É por isso que o pecado faz de tudo para nos tirar do reino de Deus. E vai sufocando. A pessoa começa a dar uma abertura e ela vai crescendo aquela semente maligna. Com um tempo fica tão grande dentro de nós que nós começamos a sentir sufocado. Tem gente que hoje, quando faz as coisas de Deus, ele se acha sufocado. Eu estou sufocado. Sabe por quê? Porque essa semente entrou. Não a semente de Deus, mas a semente do mal. Que está se sufocando com as coisas de Deus. A gente não é para se sufocar com as coisas de Deus. A gente é para mais se aliviar. Aí diz mais, olha, a palavra de Deus continua ainda mais, olha, os que caem na terra boa são aquelas que ouvem a palavra de Deus com o coração reto e bom, e rente dão fruto para a perseverança. Gente, a primeira coisa, abre o teu coração para a palavra de Deus e acredite em Jesus. Viva a palavra de Deus. Pratica a palavra de Deus. Que você, quando a pessoa, a melhor coisa que Jesus quer é que nós pratiquemos a palavra de Deus na nossa vida. E quando nós praticamos a palavra de Deus, Deus habita. E outra coisa, tenha o dom da perseverança. Não desista. Procure sempre edificar na palavra de Deus. Está difícil? Procure a palavra de Deus, bom em prática. Mas só quem vai, quem tem um coração bom. Abra o coração à palavra de Deus. Tem muita gente que se fecha a palavra de Deus. Tem gente que não se abre. Presta atenção. Por que os santos da igreja deram tantos frutos? Porque eles viveram a palavra de Deus. Porque eles tinham um coração aberto à palavra de Deus, ao Espírito Santo, e praticaram. O próprio Papa Bento diz assim, um santo vivo é um evangelho. Por quê? Porque eles viveram o evangelho na vida. O próprio São Francisco diz, né? O maior evangelho é a sua vida. Faça isso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.